Vamos começar então com os 35 anos da web, isso mesmo. A web está completando 35 anos e para marcar o aniversário de uma das maiores invenções aí modernas, Tim Berners-Lee publicou uma carta aberta, mais uma vez, ele sempre faz isso todo ano. Na carta, o Berners-Lee então aponta os principais problemas da web atualmente e lista algumas das possíveis soluções. O Tim, né, nosso amigo Tim, hein, também reforça o objetivo inicial, né? Fala muito sobre, né, a base da web, que era para ser uma rede descentralizada e de como que isso era importante e como que de fato funcionou pelos primeiros 10 anos, dá para se dizer assim, como uma rede descentralizada e que fomentava aí, tinha como princípio o acesso para todo mundo. E ele também fala, obviamente, de como isso foi, né, teve um caminho completamente diferente. Por conta do que a gente sabe, né? As grandes empresas tomando conta e essa história se repete e aconteceu com a web também. Sim, então parabéns pra web, olha aí. Mas é bem legal ver essa... Eu sempre gosto de acompanhar as cartas que o Tim, nosso amigo, ele escreve, assim, eu acho bem interessante ver que a visão dele, e ele traz isso de como foi quando nasceu a web, né? Então, claro que ele ganhou muito dinheiro relacionado a isso, mas pensa se ele tivesse patenteado, fechado as tecnologias que ele estava criando lá, né? Se ele tivesse lutado por isso. Mas ao invés disso, ele lutou por uma web que realmente viabiliza tudo o que viabilizou, e inclusive viabilizou o nascimento dessas big techs. E elas, né, subverteram alguns conceitos aí, usaram as ferramentas que a própria web oferecia para, né, fazer dinheiro, muito dinheiro de algumas outras formas. E ele traz aqui o que a gente pode fazer para ajudar isso, que a gente tá num timing, uma coisa que ele comenta é isso, a gente tá num timing muito bom que é para fazer isso. Então, para a população ser ouvida, para os governantes tomarem decisões, regulamentarem coisas, em especial com a inteligência artificial e agora tomando conta de tudo, né? Então é uma carta bem interessante, vale a pena ler ela na íntegra lá. E mostra que ele tem muita noção de tudo que está acontecendo também. Isso é uma coisa muito legal ver, né? Alguém que inventou um negócio e 35 anos depois ainda tem noção de como a coisa toda está funcionando. Tem uma visão que não é uma visão tipo, me deram um monte de dinheiro desse lado aqui, eu vou puxar o peixe para esse lado. Não, ele tem uma visão muito ampla, assim. E realmente dá pra ver a paixão dele por isso que ele criou e que, né, ele quer ver o resultado realmente, o impacto positivo disso tudo, né? Eu acho que para quem acompanha aí o Berners-Lee, ele tem várias fases aí, eu já vi ele muito triste, eu já vi ele com muita raiva, eu já vi ele tentando resolver, então ele já está há muito tempo tentando resolver, né? Ele inclusive fala nessa carta sobre algumas soluções que ele criou, claro que com um time por trás aí, com a Open Web Foundation, de iniciativas, né? Então Sim. Tem lá aquela iniciativa de que eu particularmente ainda não entendo por que a gente não, como sociedade assim, global, por que a gente ainda não adotou isso por completo, que é a ideia de ter pods, que eles chamam, né? Que são servidores pessoais, digamos assim, onde os teus dados são teus dados, eles ficam no teu servidor, né? Então imagina que eu acho que mandar um e-mail para alguém lá no governo aí do Lula para ver se a gente consegue falar com alguém, porque ele até cita aqui não sei se é uma cidade que ele cita, é um estado, acho que é uma cidade. Estão experimentando fazer isso. Assim, cada cidadão já tem o seu pod, né? E acho que é o primeiro grande caso de uso, né? Mas imagina a gente aqui no Brasil, se a gente pudesse ter, né? Quando tu vai lá fazer o teu documento, ou o serviço aí do GovBR e tal, tu tem lá o teu pod, onde estão todos os teus dados e tu decide com quem tu compartilha. Claro que tem uma responsabilidade enorme aí, né? De quem tá controlando isso, precisa ser uma tecnologia muito bem auditada e muito bem feita e tal. E, o que me parece, essa tecnologia lá criada pelo Tim Berners-Lee, pela Open Web Foundation, tem as bases para isso. Basta querer, basta ter incentivo, e a gente sabe que não tem. Então, eu acho que são muitos pontos que problematizam isso, né? Uma delas é que, até ali que ele comenta, né? As pessoas têm que lutar por isso. E as pessoas não... A grande maioria das pessoas não está lutando por isso, né? Então, estamos conscientizando as pessoas agora sobre questões de privacidade e tudo mais, mas aí tu fazer a pessoa ir lá e lutar por um negócio desse aí, daí ela descobre que, por exemplo, para tu ter um pod, tu vai ter que pagar um valor por mês ali. Aí a pessoa prefere ver propaganda, entendeu, do que pagar um valor. E daí tem as questões realmente que tu comentou, né? Vai estar todos os dados de toda a população em algum lugar, então tu tá centralizando no final das contas, no sentido de risco, né? Alguém invade aquela porcaria lá, tu tem um problema muito sério. Então, tem muitos cuidados, mas certamente a equipe ali que o Tim Berners está trazendo tá lidando e pensando em todas essas questões, né? E eu acho que é meio inevitável, tá? Em algum momento vai ter uma virada assim. Agora, quando é esse momento e quantas pessoas estarão preparadas para entender e apoiar e empurrar isso para acontecer, aí a gente vai ter que ver ainda, né? Tem que ser em breve. E só mais um comentário sobre isso, porque eu acho muito interessante, eu estava pensando, é que
essa virada que se tem, né, de tipo, os protocolos TCP, TCP/IP criados também com a mesma lógica de não, isso aqui não pode ser patenteado, isso aqui tem que ser um patrimônio da humanidade, porque é uma coisa muito revolucionária. Isso possibilitou que a web fosse criada anos depois em cima. Camada. E também, não, isso aqui não é uma coisa comercial. Apesar de logo em seguida ter virado comercial, não a web em si, né, mas o que se criou em cima dela, né, que foi lá o boom dos anos 90 e tal. Deixa uma dica aqui para quem quiser, que tem um livro muito bom que é não é o Tim Berners-Lee, é o Tim Wu, acho que é, não esqueci, mas enfim, Tim Wu, procura aí, o livro é Os Mercadores. E nesse livro ele conta justamente sobre a história da telecomunicação, na verdade, antes de existir algum tipo de comunicação dos seres humanos, assim, né? Então ele vai até, na verdade, começa ali antes do Graham Bell e sei lá, quem estava trabalhando antes do Graham Bell até, na tecnologia para se comunicar. E é bem legal, assim, nesse livro, porque ele faz ele conecta as coisas desde então até agora e como as coisas vão mudando e uma vai possibilitando a outra. Sim. Porque, basicamente, assim, o resumo, nos Estados Unidos só foi possível cabear e ter comunicação nos Estados Unidos por conta da AT&T, né, que era a antiga Graham Bell, né, a empresa, a Bell Labs, acho que era o nome da empresa. Então, um monopólio, que era o que existia na época, fez um esforço gigantesco para cabear todos os Estados Unidos para que fosse possível ter telefone. Sim. Né? E logo depois, anos depois, só foi possível existir os protocolos de TCP/IP e de ter a base da internet porque os Estados Unidos todos já estava cabeado, feito por uma empresa privada. Sim. Mas justamente foi essa a sacada de quem fez os protocolos, que não, a gente já tem a estrutura cabeada, então a gente não precisa ter nada comercial, a gente pode simplesmente criar em cima. Sim. E aí logo depois vem a web, em cima disso que também tem que ser para todo mundo. E logo depois, em cima disso, vem Google e, enfim, todas as empresas que peraí, só que volta a ser privado de novo. É legal que uma coisa viabilizou a outra, né? Sim. Muito louco. Camadas, como a gente estava falando, tecnologias são tudo assim.